Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem, que tenham uma excelente semana. Sei que estamos aflitos para o nosso retorno presencial, mas infelizmente ainda não é possível. Sei que não é fácil estudar de casa, mas precisamos continuar, né? Nesse momento, o mais importante ainda é preservar a nossa saúde. Não podemos pensar em outra possibilidade. Mas vamos continuar, né? Você já sabe, se tiver alguma dificuldade, procure o seu professor, entre em contato com ele, faça parte das videoconferências para que você possa corrigir as atividades, tirar as dúvidas que você possa ter. Mas é muito importante que você assista a videoaula, né? Porque se você não assiste a videoaula, depois vai para a videoconferência, você fica um pouco perdido, você ainda não viu aquele assunto. Então, organize-se para que você possa assistir a videoaula primeiro. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo, sim. Eu tento organizar para você um horário para que você consiga estudar, né, da forma que deve, para que você possa acompanhar tudo e para que você não tenha prejuízo na sua aprendizagem. O que você precisar é só me chamar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de língua inglesa. Vamos falar sobre o passado do verbo to be. Ele vai nos lembrar algumas situações a respeito de adjetivo também que são importantes. Então, um capítulo simples, né, que vamos passar por ele sem grandes dificuldades. Então, vamos lá. Bom, primeiro coloquei aqui para nós lembrarmos, né, quando falamos do verbo to be, falamos do verbo ser ou estar em inglês. Só que agora nós sabemos que eu posso ter a flexão do presente, am, is ou are, mas posso ter a flexão do passado também, was e were. É o que ele vai nos mostrar nesse capítulo. Coloquei a conjugação ali para você ver, ó. I was, you were, he, she, it was, we, you and they were. Tá certo? Então, was nós vamos usar para as pessoas do singular e o were nós vamos usar para as pessoas do plural. Sempre fiz essa observação para você. Olha lá. You no singular e no plural, porque nós temos a mesma flexão, tá certo? Bom, aí coloquei a forma negativa, você vai só acrescentar o not na sua frase. She was not at home. Interrogativa, é só inverter a posição do meu verbo. Was she at home? Formas abreviadas no passado, só as formas negativas podem ser abreviadas. Então eu coloquei para você ali. Você vai fazer da forma que você achar melhor. Você viu que ali no meu exemplo eu escrevi por extenso. Mas se você quiser abreviar, não tem problema, tá certo? Was not, wasn't, were not, weren't. Verbos no passado frequentemente vêm acompanhados de locuções adverbiais ou advérbios de tempo, como ago, yesterday, last night. Ó, gente, ele está dizendo que frequentemente, né? É comum que isso aconteça, mas é obrigatório? Não. Tá certo? Tanto que você vê que no exemplo que eu coloquei ali não apareceu, mas é possível. Olha o exemplo. Sally was here 2 minutes ago. Ok? Bom, aqui eu coloquei o modelo de conjugação, né? Coloquei ele todo, você tem esse quadrinho na sua apostila, forma afirmativa, forma interrogativa e forma negativa. Lembrando que a forma negativa você pode fazer a forma contrata ou escrever por extenso, o que você achar melhor. Esse quadrinho você tem na sua apostila, eu reproduzi da sua apostila. Bom, no nosso capítulo também, além de lembrar, né, sobre o passado do verbo to be, ele vai colocar algumas informações importantes a respeito dos adjetivos. E nós vamos rever também, porque é uma forma de revisarmos os adjetivos e é importante. A partir do uso de verbos para expressar estado, analisa-se um pouco mais os adjetivos e aprende-se uma leve diferença entre eles. Adjetivos estáticos denotam estados ou condições que normalmente são considerados permanentes, como vermelho, grande, olha lá, red, big. Esses adjetivos normalmente não aparecem em construções progressivas ou imperativas. Olha ali o exemplo, ó. My fish is big, red. Not my fish is big, red. Por sua vez, os adjetivos dinâmicos denotam atributos que podem variar, ou seja, podem de alguma forma estar sob controle daquele que o apresenta.
Olha ali, por exemplo, brave, corajoso, indica um atributo que pode não estar em evidência, diferentemente de red, mas que pode aparecer se for preciso. Olha ali, be brave. She is just being brave. Bom, esse quadrinho ele também está na sua apostila e eu achei muito importante fazer essa observação com vocês. Porque quando nós falamos sobre a conjugação do verbo to be, né, was e were, nós vimos lá no comecinho as pessoas do discurso, e aí existe uma situação que você precisa conhecer, porque você pode encontrá-la dentro de um texto e falar assim, ué, mas isso está errado. Então preste muita atenção aqui. Essa observação está na sua apostila e eu quero que você coloque na sua apostila. É importantíssimo. Vamos lá, ó. Você sabia que há exceções e casos especiais em inglês também, não apenas em português? Um dos casos especiais do inglês é o que chamamos de subjuntivo, se eu fosse. Se seguíssemos a regra tradicional, deveríamos usar if I was rich, I would buy a new car. Contudo, a forma correta na gramática tradicional do inglês é if I were rich, I would buy a new car. If I were, isso mesmo. Olha ali, primeira pessoa, I, e o que ele usou? Were. Apesar de a conjugação do verbo ser was para a primeira pessoa, usamos nesse caso, presta atenção, nesse caso, acompanhado da palavra if, a forma were, tá certo? Então você só terá essa situação nesse tipo de oração. Esse caso especial serve para os seguintes sujeitos: I, he, she e it. Olha ali o exemplo. If she were happy, we would know it by now. If I were you, I would do what they've asked. Ok? Então fique atento. Então, quando tivermos essa situação naquilo que chamamos de subjuntivo, né, acompanhado desse if, é esse if que vai te dar essa ideia, você já sabe que essa conjugação vai mudar, ok? Então, um lembrete importante, acho que você deve inclusive colocar essa observação no seu caderno para que você não esqueça e não se confunda quando essa situação aparecer. Bom, agora você já é capaz de realizar todas as atividades do capítulo 14, sem problemas. Mas, se precisar, já sabe, é só entrar em contato pelo WhatsApp, plataforma, plantão de dúvidas, para que a gente esclareça aí a dificuldade que você possa ter, ok? Desejo que vocês tenham uma excelente semana. Continuem em casa, cuidando da saúde de vocês, tá certo? Estou com muita saudade. Um grande beijo, fiquem com Deus.